Oi, gente. Esse programa inaugura o 8º ano de Um Pé de Quê? Mais de uma centena de árvores. Muitas brasileiras, algumas exóticas. Quando a gente começou o programa, o pessoal falou assim, nossa, não vai ser chato? Só quem vai gostar é quem é botânico, biólogo. E a gente viu que não foi assim, né? Então hoje a gente tem um novo desafio. Vamos entrar num assunto meio cabeludo, que muita gente pode achar chato. Como é que se faz uma lei? Como é que se emplaca essa lei no Congresso Nacional? Você vai ver que não é nada chato. Você vai conhecer a Lei da Mata Atlântica. Não conheço a Lei da Mata Atlântica. Não. Não, eu não conheço. Eu posso imaginar o que seja, né? Acho que é alguma lei assim que protege a nossa Mata Atlântica. Não pode caçar passarinho, coati. Desmatamento, sobre queimadas. Se o homem realmente visse o quanto que nós precisamos da Mata Atlântica, ele realmente precisava nem de lei. Já dizia Aristóteles, o ser humano é um animal político. Pô, política assim, eu não sou muito chegado à política, não. Eu não me interesso muito, não. Isso aí, eu não conheço nada. Tá, mas não sai daí não. Fica aí que eu prometo que não vai ser chato. A gente vai falar de lei, mas também vai falar de árvore, principalmente dessa aqui, ó que linda. O pau d'alho. No final do programa você não vai ter se arrependido. Vai falar, caramba, quanta coisa que eu aprendi. E principalmente, agora eu sei o que é a Lei da Mata Atlântica. A Mata Atlântica se estende por 17 estados brasileiros, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, atingindo até o Paraguai e a Argentina. São diferentes formas de relevo, paisagens, tipos de florestas, características climáticas que formam o bioma mais rico em biodiversidade do planeta. Mas hoje, depois de 500 anos de exploração intensiva de suas riquezas, não restou quase nada da sua área original. Apenas 7%. Mais da metade da população brasileira vive dentro da Mata Atlântica. São milhões de pessoas que dependem dela para a garantia do abastecimento de água, a regulação do clima, a fertilidade do solo, entre outros serviços ambientais que ela presta de graça. Se por um lado a proximidade representa um risco para o futuro da Mata Atlântica, por outro lado pode representar a sua salvação. Por isso, a necessidade de todos nós que vivemos dentro dela conhecermos a Lei 11.428/06. Não se preocupe em decorar os números. É importante que você conheça a Lei da Mata Atlântica. Pé de quê de pé, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber, terá sabor, vai ter um pau Brasil. Pé de quê vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de quê? Título 1 das definições, objetivos e princípios do regime jurídico do bioma Mata Atlântica. Artigo 1º. A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do bioma Mata Atlântica, patrimônio nacional, observarão o que estabelece essa lei, bem como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965. Caramba, Mária, a legislação anterior era de 65, quer dizer, foram 40 anos até que aparecesse uma outra lei para cuidar da Mata Atlântica, é isso? Exatamente. Essa lei, de 40 anos atrás, é o famoso Código Florestal, que ainda vem sendo discutido por alguns segmentos que querem continuar explorando a floresta. Mas pela Mata Atlântica ter sido tão agredida nesses últimos anos, nós preferimos fazer uma lei específica para a Mata Atlântica. O que mudou da lei de 65 para cá que você acha que foi assim realmente a maior conquista? Eu acho que foi a participação da sociedade. A sociedade reagiu. E é uma lei que não é aquela que diz só não pode, não faça, como era talvez o Código Florestal. Ela diz como você pode usar. E isso fez com que Essa é uma diferença, passasse a ter um respeito, passasse a mudar essa convivência com a floresta.
predatória para um uso mais racional. Você foi muitas vezes ao Congresso Nacional? Nós fizemos de tudo no Congresso Nacional. Nós invadimos o Congresso Nacional, comemoramos, fizemos de tudo. Levamos 300 mil desenhos de crianças dentro de Brasília, invadimos o plenário para entregar esses desenhos. Isso fez um impacto muito grande. Me conta dessas intervenções no Congresso, alguma coisa engraçada que aconteceu. Eu era o bio-desagradável de dentro do Congresso. O pessoal já me via e falava, lá veio o cara da Mata Atlântica. O bio-desagradável. Já não tinha mais nem nome, Mário, era o cara da Mata Atlântica. Mas como é que funciona, assim, fazer um lobby para aprovar uma lei? Bom, quando você tem isso, tem uma ideologia, tem uma convicção, as coisas ficam mais fáceis. Porque quando você enfrenta um ruralista, um imobiliário, qualquer um desses lobbies que existe no Congresso, você não está falando em seu nome e nem de um grupo. Você está falando por uma causa. E aí você começa a fazer um lobby muito mais tranquilo, você tem muito mais coragem, é olho no olho. Vamos continuar lendo a lei. Capítulo 1, das definições, artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se integrantes do bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa de vegetação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Floresta ombrófila densa. Esse nome todo, ombrófila densa, é para dizer que tem muita sombra e que é cheinha. São as matas do sul da Bahia, né? A Serra do Mar, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. Floresta ombrófila mista, como, por exemplo, a mata de araucária. Quer dizer, uma que assim, tem sombra, mas é mais frio, mais alto. Floresta ombrófila aberta, que tem lá em Alagoas. Floresta estacional semidecidual, que quer dizer o quê? É uma floresta que cai algumas folhas, mas não todas, de acordo com as estações do ano. Ocorre no Mato Grosso, na Bodoquena, perto do Bonito. Floresta estacional decidual. Aí decidual é com aquelas árvores que perdem todas as folhas. Tem assim naquelas matas secas da Bahia, de Minas Gerais. Tem também os manguezais, as restingas, campos de altitude, brejos interioranos e enclaves florestais do Nordeste. A gente do Pé de Quê aprendeu que a gente ama muito mais uma mata, uma floresta, uma árvore, quando a gente vê a importância que ela tem na vida da gente, quando a gente mistura ela com o que a gente bebe, com o que a gente come, com o que a gente canta, com o que a gente dança. E tem um artigo aqui da lei que eu acho que fala disso, quer ver, ó? A exploração eventual, sem propósito comercial, direto ou indireto, de espécies da flora nativa para consumo nas propriedades ou posses das populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais, independe de autorização dos órgãos competentes, conforme o regulamento. Isso foi uma coisa, até foi uma pressão dos ruralistas, que queriam falar em nome dos pequenos, e a gente sabia que não era, e quando eles falavam, por que os pequenos não podem fazer nada? Ah, é? Então quem é o pequeno? Aí nós fomos conversar com os quilombos, fomos conversar com o caiçara, fomos conversar com aquele que era pequeno. Como é que é a tua vida? Como é que você se relaciona com essa natureza? E todos esses modos de vida, toda essa forma de ele lidar com a natureza foram traduzidas para a Lei da Mata Atlântica. Olha, eu acho que eu vou botar um adendo em cada artigo dizendo assim, sem isso não tem festa de São João, sem isso verdade, não tem reisado. Não tem a comida boa, não tem o cheiro bom. Ué, e sem isso não dá para fazer a matraca, sem isso não dá para fazer a flauta, sem isso não dá para fazer o pífano, sem isso não dá para fazer a rebeca. Você tá fazendo uma rabeca? E quem te ensinou? A gente aprendeu com os mais velhos que já trabalhavam com esse instrumento, né? O pessoal daqui costuma preservar bem isso, né? Quando não era reserva ainda na Juré, você morava bem no meio do mato? Bem no meio do mato. Você cresceu lá? Cresci lá. Era bom? Nossa, muito bom. Muito maravilhoso. Mas você entende que a reserva é importante, porque senão aquilo ia acabar. Não, claro, é importante, mas também é importante o homem, né? Claro, eu também acho. Trabalhar lá dentro. Porque se tem uma reserva lá, é porque alguém preservou. O que é ser caiçara? É um pessoal que mora perto da praia, que pesca, que faz artesanato, que trabalha com a roça. E assim, é a pessoa que não destrói, entendeu? É muito legal que a lei tem um capítulo específico sobre mata secundária, né? Ó, o capítulo 4, da proteção da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração. Por exemplo, olha só essa mata.
densa, né? Bonita. Parece muito antiga. Olha o tamanho dessas árvores. Cheias de epífitas, muitas bromélias. Será que essa mata é primária ou secundária? Pela fisionomia, você poderia até dizer que é uma mata primária. Mas se você observar mais de perto, você tem alguns elementos, alguns indícios de que se trata de uma mata secundária. Então você tem, por exemplo, uma árvore em que ela provavelmente foi cortada a essa altura aqui e rebrotou com 3 novos troncos aqui. Olha aqui essa também. E qual a importância da mata secundária? A floresta está tentando se regenerar e voltar a ser o que ela era antes. Você pega a Mata Atlântica, que tem só 7%, se você tiver essas matas secundárias voltando, você pode ter muito mais Mata Atlântica daqui a um tempo do que você tem hoje. Que espécies a gente encontra mais nas matas secundárias? Olha, tem várias espécies, né? Como a embaúba, que é a cecrópia, né? O próprio pau-d'alho você pode ter em algumas florestas naturalmente secundárias. Tem um ali na frente, ó, um bem grande inclusive. Ah, é aquela grande? É, aquela grande. Deve ter para lá de 25 metros, por aí. E por que ela é característica de uma mata em regeneração, de uma mata secundária? Um dos motivos é você imaginar, por exemplo, que ela consegue crescer, primeiro germinar e crescer em um ambiente que tem muita luz. Por exemplo, tem árvores que se você plantar num ambiente muito ensolarado, a plântula dela, que é muito tênue ainda, muito frágil, não vai sobreviver. E essa daí segura onda, nasce em qualquer lugar? Essa aí acho que nasce bem em qualquer lugar. Eu nunca ia descobrir que isso daqui era uma muda daquela árvore gigantesca, eu ia confundir com essa. Você logo bateu o olho e viu o que era? Não, tive ajuda do Ailton. Daqui, do Ailton, do pessoal local. Você que reconheceu logo. Exatamente. Tem muito por aqui? Tem bastante. Você acha que plantaram ou ele nasceu sozinho? Ó, algum foi plantado, mas agora algum mesmo foi nascido por aqui, ó. E plantaram pra quê? Você sabe, Ailton? E que isso é bom pra remédio, né? Negócio de piolho de galinha, essas coisas que eles põem, né? Um lugar que tem pulga, muita pulga também. Ah, é? É muito bom. É um inseticida. É. Como é que usa? Tirando a casca dele, usar da casca, né? Espalha pedacinhos e da os pedacinhos, é onde tá invadido pelos bichos. Se eu pegar uma folha assim, tem cheiro? Sente cheiro. Horrível, é cheiro. Alho, igual alho. Igual alho. Eu realmente, se eu fosse um piolho ou um mosquito, eu sairia pra bem longe. Já cruzou com algum bicho por aqui? Muito. É? Muito. O que você já encontrou por aqui? Aí, porco do mato, né? Paca mesmo, às vezes vê. Gambá, tatu, cutia. Essa onça parda também. Você já encontrou Já. com ela? E cobra, tem muito aqui? Bastante. Acho que mais tem aqui a cobra. Gente, que legal, né? Aqui, por exemplo, onde nós estamos, deve ter alguma cobra. Tem, com certeza, algum lugar escondido, mas tem. É, mas tem. Tem. Estou aqui com o Hélio Silva, que é da Universidade Federal Rural, não é? Do Rio de Janeiro? Federal Rural do Rio de Janeiro. Sua especialidade são os anfíbios e os Isso, répteis. E os répteis, isso. Quer dizer, estudando e também ajudando a conservar. Para preservar, a gente tenta descobrir o que tem, né? Quais são os organismos que vivem nesse lugar. Agora, essa mata é uma mata secundária. Muita coisa já aconteceu aqui, já plantaram isso, aquilo, já foi um bananal, já deve ter morado gente aqui perto. Mesmo assim, ela se regenerou de uma maneira que hoje em dia ela tem uma diversidade que interessa para estudar. Aqui a gente achou 41 espécies de sapo. Para a Mata Atlântica, esse é um bom número, né? E a gente achou uma espécie nova nessa região, que os cientistas não conhecem ainda. Mas é um réptil? Não, é um anfíbio. Um lugar tão perto da cidade pode reservar essas surpresas? Sim, a gente achou uma espécie que não estava no nosso programa achar, que é o menor vertebrado do mundo, é um sapinho de 11 milímetros no máximo. Chama sapo-pulga? Sapo-pulga, porque ele é difícil de pegar com a mão, ele pula muito, ele é bem pequeno e pula feito uma pulga. Aqui tem um outro grupo de sapos interessantes que são sapos diurnos, são umas ranzinhas diurnas. E além das estratégias de canto, eles têm uma outra coisa particular que é... Dançam? Eles dançam. Ah, o DJ Malboro. Essa noite a gente traz o Malboro e bota as pererecas pra pular. Perereca pra frente, perereca pra Pra trás. Mas como é a dança, pelo amor de Deus? Eles esticam as patas traseiras e sinalizam para outros machos e outras fêmeas que eles são os donos do pedaço. Então é isso. Algo nesse sentido. Então eles fazem uma... Tem que ensinar pra MC Sapão essa, né? E como eles são... Eu tô tranquilão.
Eu adorei. Um dia eu venho na festa de noite. Com você, vou combinar. É interessante. Muito legal. Tem coisa legal. Que interesses que estão em jogo quando a gente fala de Mata Atlântica? Desde briga de cachorro grande até os mais bobocas, mas que acabam criando problemas grandes. Nessa questão das grandes brigas, nós temos algumas que são muito simbólicas. Por exemplo, agora, com a questão da cana, ganhando grande repercussão com a questão dos biocombustíveis. Uma atividade como essa, feita com dinheiro público, inclusive, precisa garantir benefícios para todos. Cana pode garantir a comida, pode garantir a proteção do meio ambiente e pode garantir o biocombustível, pode garantir esse combustível que melhora a nossa relação com o planeta. Desde que seja feito direito. Exato. E outro segmento, por exemplo, que é muito forte na pressão da Mata Atlântica é a expansão imobiliária. Nós temos uma sociedade que se transferiu para as cidades e as cidades estão se inchando, estão crescendo muito e isso vem pressionando aquela floresta que é necessária para o município. Capítulo 6, da proteção do bioma Mata Atlântica nas áreas urbanas e regiões metropolitanas. Artigo 3º. É vedada a supressão de vegetação primária do bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração as seguintes restrições. Como é que o cidadão comum usa na prática a lei da Mata Atlântica? Olha, eu acho que o esforço que a gente tem que fazer é de evitar que se desmate mais, porque estamos no limite. Então, poder denunciar é o dever de cada cidadão, onde viu um desmatamento, uma agressão ao meio ambiente. A outra parte é restaurar, porque nós temos agora que correr atrás do prejuízo. E a Mata Atlântica agora que tem esse estatuto, vamos dizer assim, que é um estatuto simples, é uma legislação simples, nós tínhamos que ter práticas e também treinar um pouco essa cidadania ambiental. Vamos ser proativos. Muito Como eu vou bom, fazer? Exatamente isso. Mário, tem um monte de gente que não conhece a lei e que tem dúvidas e que queria fazer umas perguntas para você. Então agora a gente vai lá para a rua. Como é que eu faço para saber se eu moro dentro de uma área de Mata Atlântica? Bom, hoje nós temos uma forma muito prática. Você acessa o site da Fundação SOS Mata Atlântica, o sosma.org.br. Lá tem o Atlas. Você é capaz de achar todos os municípios com o que existia de Mata Atlântica no início e o que tem hoje. Eu ganho algum benefício com a preservação da Mata Atlântica? Olha, para a pessoa que tem Mata Atlântica, diretamente ele pode ter incentivos, criando as suas reservas particulares, de não pagar ITR, por exemplo. Se tiver no município com os lotes, se tiver uma legislação específica, pode ter isenção de IPTU. Muitos municípios já fazem isso. Quais as punições para quem viola a lei? Na lei da Mata Atlântica não existe punições previstas. Ela remete à lei dos crimes ambientais. Então, se houver uma degradação, vai ter que restaurar ou multado ou então, inclusive, responder criminalmente por essa degradação. E para quem a gente denuncia? Se você tiver no seu município uma Secretaria de Meio Ambiente, pode ser ali. Ou para a Polícia Florestal, para a Polícia Ambiental, pode ser para o IBAMA, existem os telefones verdes, existem vários lugares no país que aceitam denúncias. E também tem o apoio das organizações não governamentais que atuam na defesa do meio ambiente. Não vai faltar caminho para fazer uma denúncia. Tem que agir. Se você mora entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, pode abrir a janela, dá uma olhadinha. Quem sabe até se você esticar o braço, você consegue tocar na Mata Atlântica. Ela é a nossa vizinha, a vizinha mais próxima. Olha bem para sua vizinha, pensa tudo que ela já te deu. O ar que você respira, as flores, os frutos, a madeira, toda a água. Agora chegou a vez da gente dar alguma coisa de troco. A nossa atenção. Se você quiser ler a lei na íntegra, todinha, vai no site www.sosma.org.br. Até semana que vem.